Oi, meu nome é Letícia. E o meu é Ana Luísa. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Sombras de Reis Barbudos, de José J. Veiga. José Veiga, ele foi um escritor brasileiro goiano, nascido dia 2/2/1915, aqui em Corumbá de Goiás, e veio falecer dia 19/9/1999, lá no Rio de Janeiro, com 84 anos. Ele criou essa obra em 1972. Esse livro, ele retrata a história de um garoto chamado Lucas, que ele contava as mudanças e as experiências que aconteciam na cidade de Itaitara. Ele tinha a história contada quando ele tinha 16 anos, só que tudo começou ali na faixa etária dos seus 11 anos de idade. Bom, Lucas, como personagem principal do livro, ele escreveu essa história, né? Como a Ana Luísa disse, foi escrita com 16 anos, mas na verdade começou com 11. E a história basicamente começa com o seu tio Baltazar. Quem era seu tio Baltazar? Seu tio Baltazar era um cara que, pra ele, nas fotos, era um cara que fazia super sucesso na cidade, mandava fotos e era um cara super descolado. Mas, na verdade, quando foi a chegada do seu tio Baltazar, não era nada daquilo que estava nas fotos. Ele pensou até que fosse um empregado, um amigo, mas ele ficou super desapontado com o seu tio Baltazar, porque ele não imaginava que fosse assim, até porque seu tio Baltazar chegou sem um braço, com o cabelo totalmente diferente, nada do que estava na foto. O período que Lucas viveu foi um período extremamente violento e sua mãe usava como forma de refúgio para ele não ficar na rua, falando para ele escrever algumas histórias, escrever à mão os relatos. Só que ele ficava um pouco apreensivo, com medo de alguém ler ou algo do tipo. Mas como ele era uma criança e não entendia muito bem, sua mãe sempre induzia ele. No caso, tirando ele das ruas e colocando ele para escrever essas histórias, dizendo que ele podia escrever tranquilamente, que ninguém veria as histórias. Bom, depois de um tempo, com a chegada do seu tio, ele trouxe a Companhia de Melhoramento de Itaitara, que na época, assim, quando foi uma inauguração, todos ficaram muito felizes porque trouxe melhoramentos para a cidade. E o pai do menino Lucas, né, do personagem Lucas, não era muito chegado no tio. No caso, no Baltazar, ele não era chegado e sempre que a mãe de Lucas falava, ele ficava fazendo pirraças. Então a mãe de Lucas preferia até não falar, já que também ela tinha implicâncias com tia Dulce, que era tia de Lucas. Mas o Lucas, apesar de tudo isso, ele sempre via o mundo tão violento, ele via como uma forma assim simples, entendeu? Ele não conseguia enxergar dessa forma que realmente estava acontecendo. E com essa chegada, tudo foi ficando melhor, né? Mas veio acontecer uma audiência no cartório que envolvia o Horácio, que era o pai do Lucas. E por incrível que pareça, o tio Baltazar, ele defendeu o pai de Lucas. E depois disso eles viraram grandes amigos, que a mãe de Lucas até estranhou essa reviravolta. E por incrível que pareça, por um certo lado foi muito bom, porque Lucas voltou a ver aquela harmonia que faltava entre os dois. Sim, porém, depois de um tempo, o pai de Lucas o Horácio chegou a entrar na companhia, né? Mas o tio Baltazar foi expulso da companhia, então ele teve que sair às pressas. Não se sabia notícias dele. A tia Dulce, depois de muito tempo, ela mandou uma carta dizendo que estava tudo bem com o tio Baltazar. O Baltazar foi expulso da companhia, a oposição tomou o poder e o pai de Lucas foi contratado como fiscal. E nisso ele tinha um caderninho onde ele anotava tudo que todo mundo fazia, anotava o que fazia, o que deixava de fazer, tudo nesse caderninho. Inclusive o Lucas tinha uma super curiosidade de abrir a gaveta, ver o que estava escrito no caderninho, porém sua mãe falava que não era o certo. Ele até chegou a perguntar se ela também não tinha curiosidade, mas para eles ali na casa deles estava tudo melhorando. Até também que certas mulheres começaram a bater lá na porta da mãe de Lucas, né? Batendo na porta, chorando, pedindo justiça pelos seus maridos, porque a coisa já não entendia muito bem, sabe? Eles não entendiam muito bem, porém, o pai de Lucas sabia muito bem o que estava acontecendo, só que ele queria contornar aquela situação. Então,
com essas diversas reclamações que estavam aparecendo, não só na empresa, como na porta da casa do Lucas, que as pessoas reclamavam com a mãe dele, a população foi criando uma visão totalmente diferente do que havia acontecido. Estavam percebendo as coisas que vinham, sabe, privando sua liberdade. Criaram muros em volta da cidade, que estavam privando muito as liberdades das pessoas. Depois de um tempo, veio aparecer alguns urubus em cima desse muro e a situação estava tão precária que eles adotavam esses urubus como animais de estimação. Qualquer coisinha que acontecia na rua, na cidade, as pessoas fechavam as janelas rápido, as portas, então eles estavam vivendo totalmente sem liberdade. E todo mundo veio a perceber e virou um estado de caos. Essa privação de liberdade que estava tendo, também vieram algumas novas criações, que a Letícia vai falar um pouquinho pra vocês. Sim, no caso, o livro retrata as lunetas e coisas para olharem pro céu, porque as pessoas já estavam tão cansadas daqueles muros em volta delas, que elas, igual no livro fala, que elas só ficavam olhando pra cima, o pescoço já até doía de tanto que olhava pra cima, que eles estavam olhando com essas lunetas. Então, até que o Lucas queria uma luneta pra ele também, e como o pai dele fazia parte da companhia, já não era boa ideia ele falar disso pro pai dele, né? Mas ele chegou lá no pai dele, pediu uma luneta dizendo que todo mundo tinha, e ele pegou o pai dele, né? Pegou e falou não por muito tempo, que as pessoas não iam ter isso, então o pai dele meio que ficou sabendo o que estava acontecendo. Porém, com tudo isso, o Lucas foi avisando todo mundo que ia tirar as lunetas, foi sair na rua avisando, só que ninguém acreditava nele. Mas mesmo assim, ele depois cansou de avisar, né? E aí, com essa informação que o Lucas passou para as pessoas, que elas não acreditavam, outras até acreditavam, picharam um muro. E então o pai de Lucas ficou super bravo, porque tipo, ele falou pro Lucas: nossa, você não consegue calar essa é boca aberta demais, você não devia ter falado, né? E as pessoas não estavam acreditando no Lucas. Mas aí veio uma pessoa, outro fiscal também na casa de Lucas, e todos, parece que não só o Lucas tinha falado pra todo mundo, né? Parece que outras pessoas também já sabiam, pessoas que não eram pra saber, né? Porque aquilo era pra estar ali dentro da companhia. E aí todos ficaram com medo. Apesar do pai de Lucas ter ficado super bravo com ele, as pessoas não queriam prejudicar. As pessoas só estavam querendo seu direito de liberdade de volta, porque, como falaram, estava uma situação bem complicada, ninguém estava podendo fazer nada, e eles encontraram isso como uma forma de justiça. Bom, então, no livro retrata e fala algo que realmente aconteceu. E lá no livro fala sobre diversas violências que foram acontecendo, onde as pessoas não tinham liberdade de se expressar, de falar. Porque caso contrário, caso elas fizessem isso, elas teriam a parte do corpo cortado, algum tipo de punimento elas teriam. Inclusive, quando o pai de Lucas vira fiscal, várias pessoas ficam com medo de Lucas, e o Lucas tão inocente, não sabendo o porquê, né? Mas se houvesse alguma fala que a companhia discordasse, seria punido por causa disso. Naquele tempo as pessoas não percebiam o que eles estavam vivendo, mas a história ela foi criada e publicada justamente no ano que ocorreu a ditadura militar aqui no Brasil, que foi o que eles vivenciaram, porque era tudo muito violento. Essa história, apesar de parecer muito violenta, ela só retratava fatos que aconteciam antigamente e que poderiam muito bem acontecer hoje em dia. Não que hoje em dia eles chegam impondo tudo que querem que a gente faça, mas às vezes privamos nossa liberdade por medo dos julgamentos, pelos padrões que a sociedade impõe. Não que eles cheguem e falam: você tem que fazer tal coisa, tem que seguir tal regra, senão eu vou cortar um braço seu, te machucar alguma coisa. Não, mas hoje em dia, por uma forma mais sutil, a sociedade impõe diversas regras em nossa vida. Sim, pessoal, igual no livro que mostra, no livro retrata, que foi de pouco a poucos. Eles não foram lá chegando já, não, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer isso, impondo, não, como a Ana Luísa disse, de pouco a pouco. E, gente, é uma coisa que é um alerta pra gente, entendeu? É um alerta, mas muitas vezes não percebemos o que estamos vivendo. Como no livro retrata, muitas vezes quando a gente vê, a gente já está preso naquilo, né? Por não ter nossa voz.
E é como hoje em dia a gente segue padrões da sociedade que impõe na gente. Mas naquela época havia a ditadura em que as pessoas não percebiam, né? E quando viam, já estavam presos a isso. Então é muito bom a gente ficar atento a ter nossas opiniões, poder expressar, poder ter democracia para a gente poder ter escolhas. E como a Letícia mesmo disse, hoje em dia são padrões. Antigamente era uma companhia, um grupo de pessoas que chegavam e impunham essas regras. Hoje em dia não, hoje em dia são padrões, ou seja, de forma mais sutil. Muito obrigada, gente!